Nós vamos agora para o nosso segundo momento, né? Nós tivemos algumas dificuldades, a internet caiu para o primeiro momento, mas no segundo momento a gente vai rapidamente, vamos fechar alguns temas, até para não perdermos o fio da meada, e depois a gente vem para o terceiro momento, tá ok? Aqui no segundo momento, a gente começa com as bem-aventuranças. Estamos no versículo 14 das bem-aventuranças. E ele nos fala o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade que está lá em cima no monte. Não tem como esconder. É a mesma coisa, essa impossibilidade é o que Jesus está falando. Se vocês são bem-aventurados, não tem como vocês não serem luz do mundo. Tá? Não tem como vocês se esconderem, não tem como alguém poder impedir vocês de serem luz do mundo. Por quê? Não é porque vocês se esforçam para ser, é porque vocês são luz do mundo, vocês são bem-aventurados. Então não tem como esconder isso, tá bom? Já falamos, vocês são a luz do mundo. Agora ficamos de conversar um pouquinho sobre características da luz. Características da luz. Vamos falar algumas coisas, outras a gente continua amanhã, né? Então veja, algumas características da luz. Primeiro, todo mundo gosta e quer a luz. Todo mundo gosta e todo mundo quer a luz, por vários motivos, mas todo mundo quer. Essa é uma marca do bem-aventurado. Essa é a marca de quem é luz, tá? Se isso não acontece, então tem alguma coisa errada, tá? Segundo, todo mundo vê luz como solução. Quando pensa na luz, pensa em solução e não problema. Terceiro, todo mundo quer andar com luz. Todo mundo quer andar com a ajuda da luz. Quarto, mesmo fraca, é muito melhor, não é, que sem ela. Mesmo que seja uma luzinha fraquinha, é muito melhor ela do que nada. Ok? Tem muita gente até que anda com, né, fósforo aceso. É uma luzinha fraquinha, mas é melhor do que nada. Tá? A presença dela mostra tudo às pessoas. É a presença dela, não é a reclamação dela, não. A presença dela faz isso, né? O que mostra é certo a uns e a outros não. Então ela mostra tudo. Para algumas pessoas aquilo é certo, para outras aquilo é errado. Mas é o problema de cada uma delas. O salvo confia que o Espírito convence. Então não é ele que vai dizer, olha, você está achando que isso é certo, mas você está errado. Não, ela mostra. Agora a luz confia que o Espírito de Deus vai dizer para aquela pessoa o que é certo, o que é errado. E o Espírito não falha. Não falha. Pode não fazer do jeito que você ou eu achamos que deve fazer, mas ele não falha. Ele sabe como fazer, não é? Com cada pessoa, em cada uma das situações que envolve essas pessoas. Vamos falar rapidinho aqui sobre o verdadeiro culto a Deus? A gente continua essa questão de bem-aventurança, a gente continua amanhã, tá? O verdadeiro culto ao Senhor Deus, né? Ensino público é uma maneira de culto a Deus. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar ainda mais, né, agradável aqui os espaços que a gente tem para estar conversando, tá bom? Ok, tá aqui, pronto, ficou um pouquinho mais folgado aqui para a gente. Então, o ensino público é uma maneira. Sabe quantas pessoas são abençoadas através do ensino público? Milhões de pessoas. E sabe que a educação ajuda o desenvolvimento das pessoas? Você já pensou se não houvesse escola pública? Né? Quantas pessoas amadas de Deus estariam aí à margem da vida? Então, a escola pública, não é? Os profissionais, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, né? São anjos de Deus para abençoar tantas pessoas que financeiramente não poderiam fazer.
né? Não poderiam estudar, mas estão numa escola pública e têm, então, grandes oportunidades de ter uma vida um pouco melhor. Percebe? Anjos de Deus. O projeto é de Deus, né? As pessoas envolvidas são de Deus. Os que abençoam são de Deus. Os que atrapalham, Deus ama, mas não são de Deus, não agem como de Deus, né? Atrapalham. Tem gente que tira dinheiro da educação para botar em outras coisas, ou então botar no bolso, ou para botar... Enfim, não olha, não vê a virtude, o Deus. Eu vou falar ainda pior, né? Muitos cristãos, muitos deputados evangélicos tiram dinheiro da educação para botar nos projetos das igrejas dele, porque metade do dinheiro vem para eles, ou para botar em outras coisas. Não veem, né, que instrumento poderoso na mão de Deus a escola pública é para abençoar tantas pessoas. Tá bom? Então, é um grande, né, é um verdadeiro culto a Deus. Todos que se envolvem, que trabalham, que apoiam, que incentivam, né, a escola pública. Tá? Vamos falar aqui sobre... e inclusive eu queria chamar bem a atenção disso hoje, tá? O mundo seria um mundo melhor sem religião? Tá? Essa é a questão que é levantada, né? A questão que é levantada e que a gente está conversando, a gente está discutindo sobre isso, tá? Deixa eu fazer aqui uma coisinha para melhorar essa situação. O que é que eu vou fazer aqui? Facebook, tá aqui. Aqui. Deixa eu tirar essa coisinha branca que está aqui em cima, que ela termina atrapalhando um pouquinho aqui em cima. Pronto, eu acho que tirou. Não tirou, não. Deixa eu... De novo, mais um pouquinho. Não tirou ainda. Pronto, tirou. Né? Então, vamos aqui. O mundo seria... Agora, a pergunta que eu faço diante dessa questão. É um artigo que nós estamos estudando, tá? O artigo fala, o mundo teria mais paz se não houvesse religião? É a pergunta. A minha questão é, como cristão que eu sou, a pergunta é, o mundo seria um lugar melhor, teria mais paz sem o cristianismo? Essa é a minha questão, é a minha pergunta. Tá? Se não houvesse cristianismo, como é que seria o mundo? Tá? A gente está discutindo isso nesse artigo. E nele, chegou um momento aqui que a gente ia falar sobre a ideia de que muita gente tem de que sem religião no mundo, as guerras iriam explodir. Haveriam muito mais, se já há guerra com a religião, muito mais guerra haveria sem religião. Tá bom? Essa é uma ideia que algumas pessoas têm, aquelas que entendem que religião, não é, tem um lado bom também. Então, tudo no mundo tem lado bom e lado ruim, viu? Tudo. O problema não é a religião, eu gosto muito de lembrar isso. O problema não é a religião, o problema são os religiosos. Religião é ótima, os religiosos é que são os diabos. Tá? Foram os religiosos que mataram Jesus. O povo de Deus foi quem matou Jesus. Não foram os ímpios, não. Tá? Os maiores defeitos do cristianismo estão dentro do cristianismo. São as pessoas, muitas pessoas dentro do cristianismo que agem contrário ao Cristo. São verdadeiros anticristos. E o João fala isso, né? A carta de João fala isso. Os anticristos saem de dentro do cristianismo. Tá? Então vamos ver aqui. As guerras explodiriam, é o que alguns afirmam. Aí eu fui fazer uma pesquisa. A pesquisa que eu fiz foi sobre o ateísmo e a justiça social. Tá? Os países onde tinham mais ateus, onde tem mais ateus, como é que são esses países em relação à justiça social, ao cuidado com o povo, né?
Então, eu coloquei aqui, ó, né? Está aqui esse link, é um link que está mencionando, onde eu juntei todos os artigos que eu pesquisei. Todos não, a maioria deles, alguns deles, né? Eu coloquei aqui e algumas consequências estão aqui desse resultado que eu pesquisei. O ateísmo e a justiça social. Os títulos dos artigos explicam muito bem cada um deles. Então, veja, são o seguinte. Primeiro artigo que está nessa lista, né, que eu coloquei aqui nesse link, está assim: países menos religiosos, né? Os países onde tem pessoas menos religiosas no mundo são os mais satisfeitos socialmente. São os mais satisfeitos socialmente. Tá bom? Não são, veja só, não são satisfeitos pessoalmente, né? Individualmente. Ou seja, por quê? Porque quando você não crê em Deus ou você não tem muita ligação com Deus, você tem que levar sua vida no duro. É você que carrega tudo. Você não tem em quem confiar, você não tem em quem esperar, nada disso. É você que resolve sua vida. Você não fica esperando por Deus, tá? Nos países religiosos, não. Você fica mais confiante, esperançoso, você acha que Deus vai fazer amanhã, vai ser um dia melhor. Então você fica nessa confiança, Deus lhe protege, Deus lhe guia, Deus facilita as coisas para mim. Então, individualmente, as pessoas são mais felizes nos países mais religiosos. Agora, socialmente, ou seja, no coletivo, né? Os países onde tem menos religiosos são os países mais satisfeitos, tá? Onde as pessoas têm uma vida melhor, são mais protegidas, etc, etc. Segundo o artigo, é o seguinte: países ateus são mais justos. É outro artigo que eu encontrei. Aí, tudo aqui não é comentário, não. Tudo isso aqui são pesquisas que são feitas. Tá bom? São pesquisas. Eu vou ver se eu coloco isso no Facebook depois para facilitar as pessoas a darem uma olhada. Tá bom? Mas são pesquisas. Então tem aqui, os países ateus são mais justos. Existe mais justiça social, né? O terceiro, países mais religiosos são mais desiguais socialmente. Os países mais religiosos é onde tem maior número de tem os ricos e os pobres, totalmente separados, não é uma distância bem grande. Quem é rico e quem é pobre. Entende? Então, os países mais religiosos são os mais desiguais socialmente. Tá? O quarto, países menos religiosos são menos violentos. Os países menos religiosos são os países menos violentos. Entendeu? Então, isso são artigos, né? Foram 4 ao todo, e quer dizer, dessa lista, fora os outros que eu pesquisei, mas esses 4, eles resumem bem toda a pesquisa que eu fiz. Então, veja só o que diz aqui. Isso não garante que haveria mais ou menos guerras se não houvesse religião. Tá? Essas pesquisas não mostram isso. Mas países mais ateus dão menos motivos para guerra. Menos motivos para guerra. Tá? Aí vem assim, promotoras de paz, né? Alguns acreditam que a religião é uma promotora de paz. Paz é um dos temas mais comuns às religiões. Para o cristianismo também, né? Mas em nome da paz se tem feito muita guerra. Presta atenção. Cristianismo é a mais subdividida entre todas as religiões. É onde mostra mais sectarismo. É a mais subdividida. Dividida e subdividida. Tá? O cristianismo no mundo. Tudo bem que é a segunda religião do mundo, não, é a primeira, eu acho que ainda continua sendo a primeira, né, maior do mundo, né? Mas
é a mais dividida, proporcionalmente, é a mais dividida e subdividida dentre todas as religiões. Pessoas são incentivadas a excluir irmãos na fé, irmãos da religião. Tá? A religião, ela incentiva você a excluir pessoas, a se afastar de pessoas, a desprezar pessoas. A religião faz isso. Né? O que mais? Familiares excluem familiares. A religião leva a isso. Tá? Muitas pessoas ainda se autoflagelam. A religião leva as pessoas a se autoflagelarem, cortar a mão, cortar a língua, cortar um bocado de coisa. Né? Religião ainda faz isso no mundo. Tá? Tudo isto é estímulos à guerra. Ora, se eu me maltrato, se eu maltrato quem é próximo de mim, eu vou maltratar sem problema outras tantas pessoas. Tá certo? Ok. Então, tem aqui falando sobre inseparáveis, a gente pode falar um pouquinho amanhã, aí eu dou uma revisada nisso que a gente já conversou até agora, tá? Então, tudo isso é religião. O mundo seria melhor sem religião? O mundo seria melhor se não houvesse cristianismo? É isso que a gente está discutindo, né, nesses dias, tá? Aqui tem sobre lideranças espirituais, a gente não vai tocar nisso, vamos deixar então para a próxima semana e a gente vem aqui para os nossos lembretes, né? Tá faltando as nossas orações, né? Deixa eu botar aqui a oração, que eu quero. Cadê a oração? Ah, não, aqui é o segundo momento. Eu estou pensando, lembrando do primeiro. O primeiro é que tem a oração, né? Mas aqui está o segundo momento, que é quando a gente então se despede. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro momento, tá certo? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo deste momento aqui. A musiquinha aqui e neste está de volta.